Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para gravar mais um vídeo referente à escola dominical, lição de número 9, no dia 27 de agosto. Querendo bom Deus, essa lição há de ser tratada, uma lição inteiramente pertinente. No outro vídeo nós já falamos sobre o texto áureo, que é 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15. Nesse vídeo eu vou estar tratando sobre a leitura bíblica em classe, ok? E eu estarei fazendo o quê? Eu estarei fazendo uma leitura e eu estarei lendo e expondo o texto. Lendo e expondo o texto. Propositalmente, eu estarei pulando o verso de número 15, porque a leitura se estende de 1 Pedro capítulo 1, verso 13, até o versículo de número 22. Então, propositalmente, eu estarei pulando o versículo de número 15, justamente por já haver tratado no texto áureo, a fim de não me tornar repetitivo, tá bom? A fim de que nós não percamos alguns detalhamentos desse texto, muito importante, muito pertinente, muito bem escolhido pelo comentarista, eu vou estar tratando como ideias, ok? Eu leio um verso, trato as ideias desse verso, que facilitarão a nossa compreensão. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 13, quando diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Primeira ideia do texto: portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento. O cingindo aqui o vosso entendimento é uma metáfora que na época seria imediatamente compreendida. É claro que para nós essa é uma metáfora, essa é uma parábola que, ao ser parabolizada, ela necessariamente precisa de uma explicação, mas para eles seria muito bem compreendida, ok? Então o que é cingir? Cingir é o seguinte: quando eles usavam normalmente vestes largas, no trabalhar, no manusear, enfim, no ir, no vir, normalmente essas vestes atrapalhavam, atrasavam um pouco o seu caminhar. Então o que eles faziam? Eles usavam uma espécie de cinto. Então eles cingiam os lombos, ok? Normalmente eles uniam a parte de cima aqui, né, dos ombros até a meia cintura, ok? Ou às vezes como uma espécie de peitoral. Então eles faziam o quê? Eles aclopavam, eles arremangavam, ok? Esses vestidos, e isso facilitava a mobilidade. Então o apóstolo Pedro está dizendo: olha, se vocês não cingir o vosso entendimento, vocês estarão se atrapalhando. Então, a fim de que não haja um atrapalho, a fim de que não haja uma problemática que lhes empecilhe, que lhes sirva, como disse Paulo, de embaraço, então vocês devem cingir o vosso entendimento, a fim de que vocês possam transitar melhor e compreender melhor aquilo que está sendo proposto, fazer a leitura mais correta, até porque Pedro está escrevendo para um povo que está sendo inteiramente atribulado, ok? Inteiramente perseguido, com muito requintes de crueldade. À luz de Hebreus 10 e 34, seus bens estavam sendo expoliados, então em vida eles estavam sendo empobrecidos e alguns deles sendo conduzidos à morte. Então Pedro diz: vocês precisam entender, vocês precisam cingir os vossos lombos de entendimento, a fim de que essas coisas não vos emaranhem e não vos atrapalhem na vossa caminhada de fé, ok? E necessariamente vocês precisam serem sóbrios. Aí ele diz: sede sóbrios. Essa é a segunda ideia do verso 13. Sede sóbrios. Sede sóbrio aqui pode ser interpretado da seguinte maneira: não estejam embriagados por coisa alguma, não necessariamente embriagados apenas com vinho, com coisa alguma, não vos embriagueis, isso é, esteja em pleno domínio na vossa capacidade racional, não estejais embriagados, não estejais fora de si. Muitas vezes no aperto, no arroxo, na prova, isso é típico nosso, ser humano, nas perseguições da vida, a gente pode sair um pouquinho, ok? A gente pode perder um pouquinho da racionalidade e muitas vezes isso pode trazer sérios problemas e às vezes consequências que nos levam a quadros irreversíveis. Então ele disse: olha, sede sóbrios, ok? Não ficais alucinados,
não pasmai-vos, cingi o vosso nome de todo entendimento, sede sóbrios, não perdeis a racionalidade. É fato que a perseguição existe, é fato que ataca a questão emocional, é fato que ataca a questão psicológica, tudo isso é verdade, mas mantenham a sobriedade. Não deixe a perseguição, não deixe a tribulação da vida, não deixe os cuidados dessa vida roubar a vossa sobriedade. E a terceira ideia do texto é quando diz: esperai inteiramente, completamente, plenamente, na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Isso é, a minha graça te basta. Sem a graça de Deus não haverá inteireza de compreensão. Sem a graça de Deus você não compreende a prova, você não extrai dela o que necessário se faz, ok? Sem a graça de Deus não há sobriedade, sem a graça de Deus o psique fica abalado, sem a graça de Deus a fé passa por frustrações. Então, em nome de Jesus, esperai inteiramente na graça que vos oferece a revelação do Senhor Jesus Cristo. Isto é, Deus vos dará graça para que possais suportar. 1 Coríntios 10:13, fiel é Deus, de modo que não vos dará provações maiores do que a possais suportar. Pelo contrário, juntamente com a prova também vos dará o escape. Versículo de número 14, ele continua dizendo: como filhos obedientes. Então ele faz uma aclamação daquilo que eles são. Filhos obedientes. Não vos conformeis, a mesma ideia que Paulo usa em Romanos 12:12, as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Quais são as ideias do verso 14? Primeira ideia, como filhos obedientes, não vos conformeis. A única maneira de ser um filho obediente é não se conformando. A outra expressão, Barclay traduz o texto da seguinte maneira: não vos amoldando. Ok? Enéas Proll traduz o texto da seguinte maneira: a ideia é não entrando no esquema. Então, como filhos obedientes, vocês não devem entrar no esquema. Não entrem no esquema de Satanás. Não entre no esquema apresentado no mundo. Não entre. Ok? Vocês já estão separados. Vocês já foram extraídos desse esquema. Não entreis novamente. Não entreis nesse esquema que diz o texto assim, não vos conformeis às concupiscências. Outras traduções trazem essa palavra como paixão, lembrando que possessão e paixão têm o mesmo radical. Então, olha, não entreis, não vos conformeis com as paixões que antigamente vos possuíam. Não deixais novamente serem possuídos. Vocês agora são possuidores. Não sejais dominados, mas sejam dominadores. Não sejam influenciados, mas sejam influenciadores. Terceiro, ele recorda essas concupiscências que antes, disse ele, tinhais na vossa ignorância. Observe que há um contraste marcado aqui, um ponto de encontro. Há um contraste proposital entre a ignorância que tinhais, disse ele, na vossa ignorância, isso é, referindo-se ao tempo de outrora, na vossa ignorância, ele contrasta com o vosso entendimento. Em outras palavras, antigamente vocês eram ignórios, vocês eram ignorantes, vocês estavam em tempo da ignorância, mas agora não. Agora vocês devem cingir os vossos lombos com entendimento. Agora vocês estão sobriedades. Agora a graça de Deus vos fora revelada. Ou seja, quando vocês ignoravam a graça, ignoravam a verdade, era até compreensível, de certo modo, que vocês vivessem nessas paixões. Mas agora que receberam o entendimento, isso não é mais aceitável. Vocês já passaram de fase. Vocês já estão em outro estágio. Na verdade, o que Pedro está fazendo aqui é reportando-se uma palavra de Paulo. Quando Paulo escreve ao livro de Efésios, capítulo 4, verso 18, ele diz que os homens sem Deus estavam entenebrecidos no entendimento. Quer dizer, estavam entenebrecidos, ok? No entendimento, obscurecidos, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, anteriormente, o coração de vocês era duro,
ok? A mente de vocês não compreendia, faltava revelação, porque vocês estavam entenebrecidos, mas agora é diferente. Vocês já cingiram os vossos lombos com entendimento, vocês já estão na graça. Isso é o mesmo que dizer, a vida no pecado é marcado pela ignorância. O tema dessa lição é o verso 15, que nos chama a viver em santidade, justamente por isso. Na lição passada falamos sobre igreja, e a palavra eclesia significa chamados para fora. Então nós somos chamados para fora desse mundo de ignorância, ok? Não vivemos mais nesta. O pecado nos torna ignórios, o pecado nos faz serem ignorantes quanto às coisas divinas, mas agora não vivemos mais nesse contexto. E por que devemos ser santos? Que é a proposta do verso 15, o texto áureo desta lição. Devemos ser santos, verso 16, porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Primeira ideia do verso 16. Verso 16, porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Primeira ideia é que está escrito. No grego, essa palavra é gegraptai, ok? Gegraptai. Gegraptai tinha, no contexto histórico, nesse texto, uma ideia muito mais forte do que a ideia que temos hoje. Gegraptai está escrito, ok? Jesus lembrou-se da cruz. Na cruz, Jesus, diz-nos a Bíblia, para se cumprir o que fora dito, ou lembrando-se das Escrituras, Jesus disse, tenho sede. Gegraptai. Jesus venceu Satanás, lá na tentação, Mateus 4, apelando para o gegraptai. Então, gegraptai era uma expressão única, ok? E não como nós pronunciamos, está escrito. É uma expressão única, gegraptai, aclopada, que é justamente isso. Está na Bíblia, está escrito, ok? E isso dá uma ênfase, meu Deus, extraordinária. Isso está dizendo que a ideia de Pedro não é humana. O conselho de Pedro não vem da parte dos homens, é gegraptai, está escrito, está na Bíblia, ok? E se está escrito, deve ser considerado, gegraptai, tá certo? Segundo, o que é gegraptai? O que está escrito? Está escrito, sereis santo. A santidade, então, não se manifesta na esfera do mundo religioso abstrato ao mundo, mas no dia a dia. Sereis santos. Sereis, ok? Não é tereis santidade, é sereis. O verbo aqui não é ter, atrelando ao estado. O verbo aqui é ser, ok? A conjugação verbal é ser. Sereis santo, santidade faz parte do vosso ser, faz parte daquilo que vocês são, ok? É por isso que Schwank, um dos grandes doutores, ele escreve da seguinte maneira. Ele diz que a santidade é o maior louvor que prestamos a Deus, não mediante palavras, mas através de ação e a finalidade mais sublime da nossa vida. Então isso é santidade. Essa santidade ou a santificação é o maior louvor que prestamos a Deus. Não com palavras, ok? Mas através de ação. E mais do que louvor a Deus, essa é a finalidade mais sublime das nossas vidas. Isso é, existimos para isso, tá certo? Então é inútil, o que Pedro está dizendo é que é inútil desrelacionar salvação de santidade. Porque é isso que ele diz no verso 14, vocês estão salvos, vocês foram livres daquela velha prática, da velha criatura, e agora uma vez salvos, vocês precisam ser santos. Não dá para desrelacionar, não dá para separar, não dá para divorciar santidade de salvação. Por quê? Eu não sou salvo porque sou santo. Preciso entender isso. Eu sou santo porque sou salvo. Isso não é porque eu sou santo que eu conquistei a salvação. É porque uma vez eu fui salvo é que eu preciso viver em santidade. Por quê? Porque a doutrina desemboca na ética. A doutrina desemboca na ética. Então, sereis santo. Por quê? Porque doutrinariamente eu fui santificado. E agora a minha ética, a minha conduta precisa ser condizente com a minha doutrina. Isso é, aquilo que eu faço fala tão alto que você não consegue ouvir aquilo que eu digo. Então aquilo que você vê com os seus olhos não pode ser desmentido daquilo que você ouve com os meus ouvidos. Os seus olhos, ao me verem, não podem ser desmentidos dos seus ouvidos quando você me ouve. Logo, a teologia, ela produz vida, ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia, o que prego, ortopraxia, o que pratico. Então a santificação ela é um processo
que começa na conversão e termina na glorificação. Isso está exposto, depois, posteriormente, nós veremos na exposição do comentarista. Terceira ideia desse texto é sede santos. Primeiro, gegraptai, está escrito. Que está escrito? Sede santos. Tá, mas eu sou santo por quê? Por que Deus me exige santidade? Porque Ele é santo. Ele não é hipócrita. Ele não pede algo que Ele não é. Ele é santo. E nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Então não ser santo é negar a semelhança. Porque nós somos a sua semelhança. Não fomos destinados apenas para a glória, mas para sermos semelhantes ao Rei da glória. Então somos salvos, somos destinados para a glória. Somos santos, somos destinados também a sermos a semelhança do Rei da glória. Como os filhos que herdam a natureza do Pai, precisamos viver em santidade, porque o nosso Pai é santo. Caso contrário, negamos a natureza deste. Verso 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Gente, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Pedro inicia com uma constatação. Ele inicia dizendo o seguinte: e se invocais, porque nós invocamos por Pai aquele que sem acepção de pessoas. Então, primeiro, ele está servindo ou está valendo-se disso para servir os leitores, lembrando-os que eles podem chamar a Deus de Pai, ok? Está liberado, e se invocais por Pai. Agora, só que é bom lembrar o que isso representa. À luz da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender, principalmente no Antigo Testamento, por que necessariamente precisava-se ter filhos. Deixa eu explicar um contexto histórico muito simples. Hoje nós temos aquilo que conhecemos como sobrenome. Antigamente não tinha, ok? Então, antigamente, por não ter-se sobrenome, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por não ter-se sobrenome, diz-nos a Bíblia lá em 1 Samuel 17, quando Davi derruba Golias, Saul pergunta de quem ele é filho. Então a glória do pai, ok, passava pelo filho. Quando os profetas, lembra quando os profetas, você vai encontrar algumas apresentações de profeta, Osé, Jeremias, filho de, filho de, filho de. Então isso é o mesmo que dizer, o filho carrega o nome do pai nas costas. E a glória do pai é lembrada nos filhos. Por isso que em Provérbios 10 e 7 há uma promessa dizendo que a memória do justo será abençoada. Isso é a sua descendência. Por isso que Deus prometeu a Davi, dizendo, não te faltará sucessor ao trono, a tua descendência. Por isso que o Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi. Então Pedro está dizendo, olha, é uma honra que o cristianismo recebeu. É uma honra que o cristianismo te trouxe. A honra de poder chamar esse grande Deus maravilhoso, poderoso, de teu pai. Essa figura paterna, essa figura tão próxima. Agora é o seguinte, você deve lembrar-se o que de fato isso representa. Isso não te traz apenas honra. Por quê? Porque todo privilégio traz responsabilidades. Vou repetir, toda honraria, todo privilégio traz responsabilidade. Lembra do texto? A quem mais é dado, mais é requerido. Jesus inaugurou aquilo que nós chamamos de Pai e nos ensinou a orar, Pai Nosso. Ok. Antigamente, Deus era apresentado como justo juiz, como Deus carrancudo e iracundo. Mas agora, Jesus apresenta um Pai amado. Ok, aquele que invocais por Pai, continuai fazendo isso, chamando-o de Pai. Só tem uma coisa, não esqueçais o que isso representa, chamá-lo de Pai, tá bom? E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Observe, o nome de Deus não é mencionado aqui por Pedro. Pedro é de uma base cultural judaica. Então ele não usa o nome de Deus, ele dá um atributo. Olha o atributo. Ele diz assim, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a cada um. Isso é, Deus é representado aqui como um justo juiz, que julga. E julga sem acepção de pessoas. E julga da maneira mais correta. E julga da maneira mais justa. Por isso, somente a Deus cabe o juízo. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que anos de obediência não compram uma hora de desobediência. Ele está dizendo o seguinte, gente.
Ele está dizendo que intimidade não anula responsabilidade. Ele está dizendo que aquele que vocês invocam por pai, ele é vosso pai, mas ele também é justo juiz e julgará a vossa causa. Ele é pai para te dar provisão, verdade, mas ele é juiz para te trazer correção, sentença, julgamento, é fato. Não percais esse atributo de Deus, e ele julga indistintivamente. Isso é, não pensais que agora que vocês saíram do judaísmo, estão no cristianismo, não pensais que agora vocês saíram da lei, estão na graça, que este Pai maravilhoso que se apresenta como um Pai gracioso, ok? Autor da graça, que por essa graça vós sois alcançado, não pensais que por causa disso, agora, esse Pai vos trará privilégios no momento do juízo. Não, esse Pai julgará cada um, segundo as suas obras. Então não cabe encarar Deus apenas como um pai. Precisa-se não perder-se a figura de um justo juiz. E daí ele continua dizendo: andai em temor durante a vossa peregrinação. Isso é, vocês chamam ele de pai, ele o é. Saber que ele julgará vossas obras, porque é juiz. Então, porquanto andai em temor, sabendo que é pouco tempo, é peregrinação. Vocês são forasteiros. Vocês são estrangeiros, vocês estão apenas peregrinando. O significado de peregrinação aqui, segundo Barclay, seria estar fora de casa. Então Pedro está falando a um povo sofrido, e Pedro está dizendo a ele: diante das perseguições, diante do sofrimento, vocês devem ser encorajados a olharem para frente, para a recompensa futura, porque aqui é só peregrinação, para a vinda de Cristo, para a glória que os aguarda. Existe uma glória que vos aguarda. Ele está dizendo que o salvo deve olhar para o passado, contemplar a cruz onde seus pecados foram cancelados, verso 14, mas também deve olhar para o futuro, contemplar a graça que está sendo preparada na segunda vinda de Jesus Cristo. Ele está dizendo desse Jesus que na primeira vos justificou, na segunda vos glorificará. Sabe o que ele está dizendo? Em tempo de trevas vocês não deixarão de iluminar. Por quê? Porque as estrelas só aparecem quando está escuro. Sabe o que ele está dizendo? Que esse povo, referente-se a mim e a você, somos peregrinos. Então nós caminhamos aqui com os pés nos vales, mas o nosso coração e a nossa cabeça está no céu. Vou repetir, nós caminhamos aqui com o pé no vale, mas o nosso coração e a nossa cabeça está no céu. Glória a Deus. Verso 18 e 19. Como que tudo isso foi possível? Verso 18 e 19. Eu vou ler os dois juntos que eles estão aclopados. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Ele começa da negativa para a positiva. Não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Então que modo foi, Pedro? Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Então, prioritariamente, com que nós não fomos resgatados? Não fomos resgatados com coisas corruptíveis, como prata, como ouro. O que Pedro está fazendo? Reportando-se novamente às Escrituras, citando paralelamente, ok? Ou parafaseando, Isaías 52:3, quando diz: porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido e sem dinheiro fosse resgatados. Ele está dizendo: o dinheiro não pode comprá-los. Pedro faz citações do Antigo Testamento, como Salmos 49, versos 6, 7 e 8, quando diz, olha o que diz o salmista: dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas. Do que eles têm? Do que é que eles se gloriam? Nenhum deles, verso 7, de modo algum pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus. Verso 8, pois a redenção da vida é caríssima, caríssima, o preço é altíssimo, de sorte que os seus recursos não dariam. Em outras palavras, ouro e prata podem ser úteis no comércio, mas são inúteis para o resgate espiritual. Nós não fomos resgatados com ouro, com prata, com coisas corruptíveis desta vida. E com coisas corruptíveis vai além de ouro e prata. Se não fomos resgatados nem com ouro, nem com prata, com as demais coisas dessa vida. Nem status, nem fama, nada pode nos resgatar. Então, no que nós fomos resgatados? Fosse resgatados da vossa vã maneira de viver. Então, nós precisaríamos ser, sim, resgatados. No grego clássico, esse termo descreve aquilo que constrói um mundo de aparência, sem sentido, sem propósito. Então, do que é que nós fomos resgatados? Nós não fomos resgatados com ouro e prata, e nós fomos resgatados da nossa vã
maneira de viver. Isso é, nós tínhamos um mundo apenas de aparência, sem sentido e sem propósito. Mas o que é que pôde comprar-nos? Então, qual foi o preço que foi pago? É o verso 19, quando diz com o sangue de Jesus. O que diz Apocalipse 5 e 9, numa doxologia universal, quando cantava um novo cântico dizendo: digno és de abrir o livro, de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto, ó glória, com o teu sangue. Foi com o teu sangue que compraste para Deus homens. Que homens foste comprado? Homens de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus é o tema central da Bíblia. Todos os homens foram neste sangue redimidos. Por sua morte, Jesus nos emancipou do pecado e da morte. É por isso que conta-se um testemunho do grande avivalista John Wesley. É dito que John Wesley, o grande avivalista, teve um sonho. Nesse sonho, ele foi ao inferno. Quando chegou no inferno, ele perguntou se havia presbiterianos lá. E foi-lhe respondido sim. Poucos? Não, muitos. E ele perguntou: há metodistas aqui? Muitos. E ele perguntou ainda mais: existe por acaso católicos aqui? E ele disse: há muitos. E ele ficou surpreso por haver metodistas, presbiterianos, reformados no inferno. Aí ele teve um outro sonho. Nesse outro sonho ele foi para o céu. Quando chegou no céu ele perguntou: existem metodistas aqui? Esperava receber um sim. E sabe qual foi a resposta? Não. Mas existem presbiterianos aqui? Não. Existem católicos aqui no céu? Não. Então o que é que tem aqui no céu? Então foi-lhe respondido: aqui no céu tem gente lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Oh glória! Isaac perguntou: aonde está o cordeiro? Gênesis 22 e 7. João Batista responde apontando para Jesus: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e 29. Nele Jesus, a obra é completa. Ok? Jesus é o ofertante e Jesus é a oferta. Jesus é o sacerdote e Jesus é o sacrifício. Jesus é o manipulador, sacerdote, aquele que manipula, e ele é o manipulado, o próprio sacrifício. Jesus é o ofertante, o doador, e Jesus é a oferta, a própria doação. Somente em Jesus, por isso somente ele é quem pode nos comprar dessa vã maneira de viver. Verso 20: o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por um motivo: por amor de vós. Então isso é, Jesus, esse cordeiro, essa provisão de Deus, ele foi conhecido no Kairos, tempo de Deus, mas ele foi manifesto no Cronos, tempo dos homens. Então o Filho de Deus manifestou-se quando? No fim dos tempos. Ele inaugurou esse tempo chamado de fim em sua encarnação, e ele consumará esse tempo enquanto? Na sua segunda vinda. Então às vezes nós tendemos a pensar que Deus primeiro é o Criador, para depois ser o Redentor. Não, é justamente o contrário. O plano de redenção, segundo Pedro, precedeu o plano de criação, a criação do universo. Então o nosso resgate ele não foi uma decisão de última hora, não foi um improviso. Pedro deixa claro que a morte de Cristo não foi um acidente, mas um cumprimento, um agendamento de um plano de Deus. Deus a determinou. Glória a Deus. Não foi um acidente. Jesus veio para isso. Ele disse: eu vim para isto. Ok? Tá, mas por que, Pedro? Pedro continua dizendo: tudo isso por uma única coisa, o qual, na verdade, conhecido antes da fundação do mundo. É verdade. Manifesto no fim dos tempos. Mas por que só agora, Pedro? Por amor de vós. Isto é, Deus nos amou, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Isso é o mesmo que dizer: Jesus manifestou-se por amor de nós. O seu amor é o motivo do seu manifesto. 21. Que por ele credes em Deus. Olha que Deus é o agente. Em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, que lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivesse aonde? Em Deus. Então Deus não é uma entidade, um ser abstrato, indefinido, mas é aquele que atua. Ele é um Deus operante no poder da história. O credo apostólico, cabe lembrar isso, o credo apostólico no segundo artigo afirma este evento na confissão de fé da igreja historicamente. Não dá para desassociar.
Então é bastante provável que o autor esteja fazendo uso aqui de uma confissão ou de um hino que expressa pelo menos 4 momentos cristológicos fundamentais. Quais são eles? Primeiro, o Cristo é pré-existente, isso é, antes da criação. No princípio era o verbo e o verbo no princípio era o verbo, era, sempre existiu. No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Segundo, o Cristo encarnado, manifestado no fim do tempo, é o que diz o autor. Terceiro, o Cristo ressuscitado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E quarto e último, Cristo assunto ao céu, onde se encontra como Senhor glorificado. Então tudo isso é motivo para aqueles que estão ouvindo para depositar confiança em Deus. Ok? Então o mundo ao redor em que eles estão vivendo não havia nada para que os esperançasse. Mas da parte de Deus, contudo, já obtiveram provas de sobra, de amor, de consideração, de um plano bem pensado, bem elaborado, que incluía estes, que inclui eu, que inclui você. Tá bom? Verso 22. Eu estou correndo, gente, correndo, porque já são 30 minutos de vídeo. Já que tendes purificado as vossas almas, verso 22, na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal. Olha bem, gente, já que tendes purificado, falando do passado, as vossas almas, isso é a sede do entendimento, na obediência à verdade, a única maneira de purificação, que leva, olha, a obediência à verdade leva, é condutora ao amor fraternal. A palavra fraternal aqui é a mesma que João usa para a igreja Filadélfia. Não fingido, é a única forma de ser um amor fraternal, é não fingido, de coração. Amai-vos de que modo? Ardentemente uns aos outros. Pergunta, por que é que devemos então amar desse modo, nesse nível, os nossos irmãos? Primeiro, porque nós fomos purificados. Verso 22. Fomos purificados para isso. Fomos purificados por causa disso. E aqueles irmãos também o foram. Por isso, devem ser destinatários, alvo do nosso amor. Segundo lugar, porque nós fomos regenerados. Isso é, o amor ardente é fruto desta regeneração. É o assunto do verso 23, que eu não vou ler, porque o comentarista termina a leitura bíblica em classe no verso de número 22. Ok? Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, essa é a lição de número 9. E essa é aquilo que nós chamamos de a leitura bíblica em classe, fazendo uma breve exposição dessa leitura bíblica em classe, citando os textos e tentando expô-los, para que melhore a sua compreensão. Então, você, amado professor, deve, eu acredito, em nome de Jesus, que você pode encaixar-se em alguns desses pontos aqui apresentados, tá bom? Longe de haver em nós alguma presunção de querer ensinar alguém, mas apenas somar de algum modo. Deus te abençoe, meu irmão. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado em nome de Jesus. Brevemente estaremos também gravando aí os comentários acerca desta lição. Na verdade, eu convidei um professor para que ele esteja comigo, tá bom? Um outro professor, para que a gente não debata, ok? Não é debater, mas a gente venha conversar sobre esta lição e possa, de algum modo, aguçar ideias uns aos outros e, somados, possamos somar um pouquinho melhor para o reino de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lição de número 9, essa foi a leitura bíblica em classe. Deus te abençoe.